vamos estudar um pouco sobre a anistia. A gente comentou sobre anistia quando nós falamos lá atrás sobre as isenções, porque para o CTN, anistias e isenções são exclusões do crédito tributário, né? E nós falamos que, na verdade, elas são muito diferentes, porque as sanções elas se referem aos tributos, anistias a penalidades, e a isenção impede o nascimento da obrigação, enquanto a anistia está tratando de uma penalidade. Tá? Então, a anistia se refere às sanções e ela exclui, na verdade, o sujeito passivo da obrigação de pagar multas, juros, moratórios e penalidades pecuniárias. Então, ela é do campo penal, tá? Do campo dos ilícitos. No direito penal, temos duas figuras, a anistia e o indulto. A anistia no penal é o perdão da infração e o indulto é o perdão da pena. Tá? No direito tributário nós temos a diferença. Então, a gente pode dizer que como a anistia ataca a infração, o perdão da infração, tá? E não a pena, então ela ataca o antecedente da norma. Ela está atacando o ato. Ela está perdoando o ato, não a penalidade. Em tese, a anistia, ela perdoa o crime. O indulto, ela diz, olha, você ainda é um criminoso, mas eu estou te perdoando a pena. Você não vai precisar cumprir pena. A anistia não, eu digo, olha, você está liberado totalmente. Como ele ataca o antecedente, o consequente vai ser inviabilizado. Então, se eu perdoei o ilícito, naturalmente não vai ter mais sanção. Então, o efeito prático do direito tributário é o mesmo do direito penal, ou seja, a pessoa não vai ter que pagar a multa, enfim, não vai ter que cumprir a penalidade administrativa, tá? Porque o consequente se tornou inativo, tá? A gente pode dizer que ela é uma liberação de multas via perdão da infração. Para o Luciano Amaro, o que se dá é que a anistia altera a consequência jurídica do ato ilegal praticado ao afastar com perdão o castigo combinado pela lei. Questão. Um ponto importante para vocês compreenderem é que a anistia ela não descriminaliza. Não deixa de ser crime, não deixa de ser infração. Continua a ser infração ou crime, enfim, dependendo do que se tratar. Pode anistiar uma pessoa não significa que aquela norma jurídica deixou de prever aquilo como sanção, como ilícito. Ele apenas está dizendo o seguinte: nesse caso, esta pessoa ela está perdoada. Tá? A anistia, então, é um perdão da infração cometida. A remissão é um perdão, é uma liberação da multa, perdão. A anistia é um perdão do crime, da infração. Logo, você não precisa pagar a multa. A remissão é um perdão do tributo, ou seja, a anistia está envolvendo o ato ilícito e a remissão no ato lícito. E a isenção, ela não perdoa nada, ela apenas impede que a norma incida. Então, na anistia, eu tenho a incidência de uma penalidade e eu perdoo a infração com consequente perdão da multa e da penalidade aplicada. A remissão é um perdão do tributo. E a isenção é uma proibição da incidência do tributo. Tá? A anistia deve seguir o princípio da legalidade. Ou seja, eu só posso anistiar alguém liberando pagamento de multa se tiver previsão legal. Afinal de contas, a multa e todas as penalidades pecuniárias derivam, a multa e todas as penalidades pecuniárias, elas derivam essencialmente da lei. Então, precisa de uma lei autorizando a anistia. Tá? O 180 limita que a anistia se dê em relação a fatos pretéritos. Ora, isso é um tanto quanto óbvio, até porque se eu crio uma anistia para fatos futuros, na verdade eu não estou criando uma anistia, eu estou despenalizando algo, nem que seja provisoriamente. Se eu digo, olha, a partir de agora, quem importar bebida
sem declarar, não vai pagar nenhuma multa. Eu não estou anistiando. Eu estou, na verdade, dizendo o seguinte, olha, não é mais ilícito administrativo. Compreende? Se eu, o anistiar antes é tornar algo deixa de ser crime, deixa de ser ilícito. Eu só posso, então, logicamente, só posso anistiar o que está no passado. Alguém tem que violar uma norma para eu poder anistiar. Se eu já falo, olha, os fatos futuros já estão perdoados, na verdade estou dizendo o seguinte, não é que eles vão ser perdoados, os fatos futuros. Os fatos futuros não vão ser caracterizados como ilícitos. Compreende essa distinção? Então veja, eu falo, olha, anistia para o futuro não existe. Sim, não porque a lei do 180 está dizendo. É porque, logicamente, se no futuro eu digo isto não vai gerar penalidade, eu estou descriminalizando aquele fato. Tá? A anistia pode se aplicar aos atos qualificados em lei como crime ou contravenção e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação. Vejam, eu estou falando aqui no inciso 1, no 180, de atos que pressupõem dolo. Tá? Então, ou de algo que esteja previsto como crime. Então, se eu estou tratando de crime previsto na lei penal ou de contravenção, ela não vai poder ser anistiada pela lei tributária. Então, a anistia tributária ela não vai alcançar aquelas penalidades que o direito penal criou. Então, crimes e contravenções são da área penal. O que você tem que fazer é o seguinte, a anistia tributária, dada administrativamente, não perdoa ilícitos penais. Ilícitos penais têm que ser perdoados pelo judiciário por outros órgãos. Tá? Agora, mesmo que tenham coisas que não sejam crimes e contravenções, se praticados com dolo, seja com intenção ou com fraude ou simulação, também não cabe anistia nesse caso. Então, o que você tem que estar dizendo nesse dispositivo é, olha, quais casos eu não posso dar anistia tributária? E salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Aqui é curioso, a gente pode, em princípio, de uma contradição, ou tentar sanar essa contradição. Porque o conluio pressupõe um dolo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, das duas, uma, ou a gente diz, olha, haveria uma contradição, porque proíbe-se a anistia com dolo e aquele está autorizando uma anistia com dolo. O que a gente pode dizer é o seguinte, em regra geral, o dolo não permite anistia, por conta do inciso 1. Então, se você praticar algo dolosamente, você não tem direito à anistia. Agora, o conluio é uma exceção que você pode praticar com dolo e ter anistia. Tá? A anistia pode ter um caráter geral ou limitado. Geral, em tese, eu faço uma anistia genérica para qualquer pessoa que tenha praticado um determinado ato. Limitada é quando eu direciono as infrações da legislação tributária relativas a determinado tributo ou as infrações punidas com penalidade pecuniária até determinado montante, em caso não penalidade ou natureza, a determinada região do território da entidade tributante em função de condições da era peculiares, sob condição de pagamento de tributos no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pelo menos à autoridade administrativa. Veja, essa questão aqui do caráter geral limitado, alguns autores, como Sabag, vai dizer o seguinte, a anistia geral deve seguir as seguintes regras. Aplicar as infrações legais relativas a mais de um tributo de pessoa política, ou a todos os tributos da pessoa política. Aplicar as infrações punidas com penalidade pecuniária de qualquer valor pecuniário, incidentes sobre todo o território da entidade tributante, não condicionados ao pagamento de tributos. Seriam as características para Sabag, Eduardo Sabag, de uma sanção, de uma anistia geral. Tá? Também pode entender que a anistia geral do inciso 1 do artigo 181 é a expedição de uma regra geral e abstrata, e o inciso 2 está falando como vai se aplicar aquela sanção geral. Tá?
E aí, tanto que fala que no 82, a anistia geral será efetivada por disparo da autoridade administrativa. Tá? Claro que o beneficiário deve provar o preenchimento dos requisitos e condições que a lei exige. Tá? O disparo não já é direito adquirido e a anistia não dispensa obrigações acessórias. Tá bom? Então a gente pode imaginar que eu estabeleço uma regra geral de anistia e a administração tributária vai especificar como vai ser aplicado em cada caso. Tá bom? Isso é o que a gente vai falar de anistia. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.